Oi, gente! Vim aqui para vocês gravar um vídeo hoje falando sobre as diferenças entre Portugal e a Bélgica. Para quem não sabe, eu morei em Portugal por 2 anos e 8 meses. E eu moro na Bélgica há 3 anos e... Desculpa, gente. 3 anos e 6 meses. Então, eu vou fazer uma comparação. Toda vez que eu vou em Portugal, eu fico assim, ai meu Deus, por que eu não volto para Portugal? Lá é tão maravilhoso. Apesar de eu amar a Bélgica, eu também amo muito Portugal. Portugal tem meu coração, sempre terá, minha segunda casa, né? Após o Brasil, o lugar que eu mais me sinto em casa é em Portugal. Mas aí eu vou falar pra vocês na minha realidade, tá, gente? Porque às vezes aquilo que eu vou falar não é a realidade de outras pessoas. Então, é da minha realidade que eu tô falando. Vamos lá. Pontos positivos e negativos. Eu vou falar das coisas que eu for lembrando pra falar sobre Portugal e sobre a Bélgica. Começando pelo ponto número 1, que é a educação. A educação em Portugal, eu não posso falar tanto, porque o Caio só estudou em Portugal na creche. O Caio não estudou no ensino normal em Portugal. Então, eu não posso falar da educação de Portugal. Mas eu posso falar pelo que eu vejo, né? Várias pessoas que eu conheço que têm filhos que estudam lá e tal. E o Thiago também trabalha com alguns portugueses que estudaram em Portugal a vida toda. E eles, só com o ensino da escola, eles falam inglês e francês fluente. Então, eu acho que é um ponto positivo para a educação em Portugal. Por quê? Porque no Brasil isso não é possível. Então, eu já acho que é um ponto super positivo. Aqui na Bélgica, a educação da escola que o Caio estuda é muito boa. Às vezes eu sinto que é até um pouco forte, sabe? A escola que ele estuda vai até o ensino médio, ele sai de lá, acho que já vai direto para a faculdade. Uma escola muito boa, é uma das melhores escolas aqui de Ghent, é uma escola pública. Mas assim, gosto muito da escola, não tenho do que reclamar. E o Caio aprende na escola, aprende não, ele aprendeu, né, quando ele chegou lá. O holandês, que é a língua que todas as crianças falam em comum. Como o país é bilíngue, a partir do 5º ano eles entram com o francês e depois, mais à frente, com o inglês, que é a língua universal. Então você anda na rua aqui de Ghent e qualquer pessoa sabe falar holandês, francês e inglês. Se ele vai falar com você ou não, se ele quer falar com você ou não, aí já é uma outra coisa, né? Mas eu nunca abordei alguém na rua falando inglês e a pessoa falou, eu não sei falar inglês. A pessoa pode falar que o inglês dela, meu inglês não é muito bom, mas a pessoa fala inglês. Dá pra ter uma comunicação. Às vezes a pessoa fala que o inglês não é bom e conversa comigo e eu fico, querido, o seu inglês é quase a mesma coisa que o meu. Tipo, acho que ainda é um pouco melhor, mas enfim. Em relação à educação é isso. Em relação à comida, o preço de comida em Portugal e na Bélgica, eu tô dizendo daquilo que eu compro, tá, gente? Eu não posso falar de coisas que eu não como. Então, se eu não como, eu não compro, eu não sei o preço. Das coisas que eu compro, arroz, feijão, os legumes, verduras, essas coisas. Eu sinto que em Portugal tem mais variedade. Por exemplo, no mercado belga, aqui você não acha mamão. Às vezes eu acho no Lidl, na semana lá do português. Mas é muito difícil eu encontrar mamão. Quando eu acho coco, agora a primeira vez que eu achei coco, eu fiquei, nossa, eu vou até levar. Mas o coco tava estragado, então eu não comprei mais. Mas as coisas assim, diferentes, você não acha não, entendeu? Goiaba, nunca achei aqui na Bélgica. Nunca, nem em mercado brasileiro. Então, também pode ter em mercado brasileiro e eu não ter visto, tá, gente? Couve, você tá com vontade de comer couve. Tem uma couve holandesa. O gosto é igual, mas a textura é totalmente diferente.
mata a vontade, mas não é igual. Então, assim, a variedade em Portugal é diferente da variedade que tem na Bélgica, mas o preço é bem parecido, tá? Por exemplo, fui comprar um peito de frango agora nessa minha viagem para fazer pro Caio, eu paguei 6,98 € no quilo. E aqui eu também compro nesse preço. Já comprei mais caro? Não, porque eu sou pão dura. E normalmente eu tenho e eu congelo, mas eu já vi mais caro, tipo 9 €. Normalmente no Lidl, uma semana no mês ele fica mais barato. E as outras semanas ele fica 9 e pouco, 10 e pouco. Aí também é uma questão de organização, né? Você vê que tá na promoção, você vai lá e pega várias bandejinhas e congela. Como eu mostrei pra vocês, eu tenho um freezer lá embaixo e eu congelo as carnes sempre lá. Agora, o restante das carnes eu compro... Eu costumo comprar só peito de frango ou coxa sobre coxa, quando eu acho, no Lidl. Agora, a maioria das outras coisas, carne moída, costela, bife, essas coisas eu compro num açougue brasileiro que tem lá em Bruxelas, chama Center Carnes. Eu compro lá, a próxima vez que eu comprar açougue, que eu fizer compra de açougue, eu vou colocar em alguns vlogs pra vocês verem, tá? As carnes vêm embaladinha a vácuo, bonitinha. E eles entregam, aí eles entregam na casa de uma amiga que mora lá em Bruxelas. E depois eu pego com ela, entendeu? Porque eles não entregam aqui em Ghent, é bem longe e tal, mas enfim. É isso. Sobre o preço, é muito parecido. Saúde, não posso falar muito da saúde em relação a Portugal, no sentido assim, eu vejo várias pessoas falando mal da saúde em Portugal, eu nunca tive nenhum problema. Todas as vezes que eu precisei ir no médico, eu já passei por situação de emergência, porque o Caio tem asma, então eu já precisei chamar o médico de madrugada, ambulância em casa, em 5 minutos eles estavam na porta da minha casa, porque realmente, de fato, era uma emergência. Então, para emergência, eles vão agir na emergência. Agora, para consulta seletiva, eu também já precisei marcar e eu ligava pro posto de saúde, olha, eu tô com dor na garganta, eu preciso ver um médico, eu preciso consultar com o médico, e eles agendavam pra mim e eu ia na consulta. Assim, normalmente ou naquele dia ou no dia seguinte, ou um dia depois. Então, assim, também nunca precisei ficar esperando muito tempo na fila, ai, não tem vaga. Nunca isso aconteceu comigo. Se aconteceu com outras pessoas, aí essas pessoas, né, tem um motivo de estar reclamando, mas no meu caso, não. Em relação à Bélgica, a gente paga um seguro de saúde. Então, você paga um valor por mês, que eu ainda não sei quanto que é, porque eu só paguei uma vez. Eu fiz tem pouco tempo, então eu ainda não sei exatamente como funciona. Mas eu posso dizer pra vocês a diferença. Eu fui em 2 ginecologistas aqui. A primeira vez que eu fui, é o médico doido que mandou parar de tomar remédio. Eu não tinha o Health Insurance, então eu paguei 120 € pela consulta e uma ultrassom. Agora, dessa vez que eu fui com a minha médica, que eu já tinha, né, o seguro de saúde, eu paguei 24 € pela consulta e a ultrassom. Então, por aí vocês veem que o preço já é diferenciado, né? 24 € para 120 €. Então, sobre preço de casa. Aqui é muito difícil alugar casa, muito difícil mesmo. A gente recebeu uma bênção do Senhor, porque a nossa casa é de uma pessoa que é brasileira e a gente mora no centro. Então, assim, mas não é fácil alugar a casa aqui, tá? Tem que ter um monte de... A gente até tentou uma casa, porque a gente ficou morando em Airbnb quando a gente chegou aqui, mas o Senhor preparou essa aqui e aqui nós estamos desde então. Apartamento. É um apartamento mais antigo, mas a localização é maravilhosa. E é isso. Preço de arrendamento. A gente pagava 400 € em Portugal e aqui a gente paga 1.400 €. Então, assim, é caro. É bem caro. Só que a gente tem uma vantagem, a gente não paga nem luz, nem água, nem internet, nem gás. É tudo incluso nos 1.400 €. Então, e eu conheço pessoas que pagam, tipo,
esses 1.400, não 1.400, mas 1.200, 1.300. E ainda pagam água, luz, gás, internet, enfim. Então, o nosso nem tá tão ruim assim. Sobre o clima, gente. Ai, olha, eu amo a Bélgica. Eu amo a Bélgica, eu amo Portugal, eu amo o Brasil. São, assim, eu não consigo imaginar a minha história sem ter morado em Portugal, porque foi muito bom. E sem morar na Bélgica, porque eu amo morar aqui. Mas eu odeio o clima daqui. Gente, sério, vocês não têm noção. É triste, muito triste. Não, agora eu tô até conformada. Até 10 graus eu tô feliz. Agora, quando desce de 10 graus... Aí, minha filha, o negócio é só ladeira abaixo. Ainda não desceu esse ano. Aí desce assim, de madrugada, né? Você tá dormindo, você não tá nem sentindo. Uma outra vantagem aqui é que dentro de casa você nunca sente frio, ó. Tô de manga curta, tá de boa. Lá fora está 10 graus, tá um ventinho assim meio duvidoso. E aqui dentro tá de boa o clima. Entendeu? Então, essa é uma vantagem de morar na Bélgica. Coisa que em Portugal não tinha, aquecimento dentro de casa. Eu não sei se algumas casas têm, talvez tenha. Mas dentro da casa toda, acho difícil. Normalmente, a gente comprou um aquecedor elétrico e colocava no banheiro. Ou às vezes, no final de semana, eu tinha lareira. Eu ligava a lareira de manhãzinha no sábado para passar o fim de semana todo com a casa quentinha. Porque era o dia que a gente passava mais tempo dentro de casa, né? E a gente fazia assim. Mas, ai, que saudade da lareira. Era tão gostoso ter lareira. Apesar da bagunça que fazia, eu gostava bastante. Mas o que eu ia falar pra vocês? Ah, sobre o clima. Eu mostrei pra vocês no vídeo passado, tava 22 graus lá e 11 aqui, né? Então, assim, o clima em Portugal é frio, é úmido, não é fácil. As casas... elas começam a suar por dentro porque não tem um aquecimento em todos os cômodos, né? Você aquece o cômodo que você tá pra você não congelar. As paredes da casa são muito geladas, então assim, tem essa desvantagem lá. Mas o clima na rua é top, maravilhoso, perto do que é aqui. É ótimo. Lá em Portugal eu já peguei gelo no carro de manhãzinha, quando eu ia trabalhar, que eu trabalhava na padaria, eu pegava no serviço às 7 da manhã, não, às 6 da manhã. Então eu saía de casa às 5 e pouca da manhã, então eu pegava gelo no carro. Às vezes eu tinha que pôr um pano pra tambar, porque na hora que eu tirava, o pano tava inteirinho, assim, pra eu conseguir dirigir, porque o carro era antigo, não tinha ar-condicionado, enfim. Então, o clima de Portugal era frio também, mas não é tão frio quanto aqui. Tipo, em Portugal eu já peguei uma mínima de -2, -1, mas aqui eu já peguei -11. Então, e aqui chove mais e o sol, ele não está presente todos os dias no céu, entendeu? O dia que acorda com sol, você já acorda mais animado. Agora tem dia que é totalmente nublado. Totalmente nublado. Mas é aquilo, também é só tomar uma vitamina D, pensar em mente assim, tá acabando, tá acabando, tá acabando. E aí passa rápido, que é de dezembro até março, né? O inverno. Ano passado eu senti que de outubro pra lá eu já tava mal. Esse ano não, nós já entramos em novembro e eu ainda não tô me sentindo no inverno. Nem casaco de inverno eu precisei pegar ainda, porque ele é muito quente, então você sente calor com ele. Não sei se é porque eu tô grávida, tô mais calorenta, ou se realmente é porque não tá fazendo muito frio. Mas tá bem tranquilo por enquanto. Agora, vamos no salário. O salário da Bélgica, segundo o Google, tá, gente? O salário mínimo da Bélgica é 1.112 euros, vamos arredondar. 1.112 euros por mês. E o salário mínimo de Portugal é 870 euros por mês. Então, assim, é mais do que 2 vezes, né? E a gente precisa fazer conta, né, gente? A gente precisa de dinheiro. Em Portugal, eu me lembro que quando a gente chegou lá, a gente vivia melhor do que o que a gente vivia no Brasil, né? A gente teve uma fartura muito grande, principalmente de alimentos, porque eu não sei vocês, mas eu no Brasil eu fazia uma compra no início do mês e eu ia repondo carne, verdura, legume.
aquilo que acabava, biscoito, chocolate, leite, iogurte, era só no mês que vem, amor. Não dava pra ir repondo essas coisas. Em Portugal, não. Toda semana era iogurte, era biscoito, era... e várias coisas, né? Porque coisas diferentes que a gente via no mercado. Ai, vamos levar. E os mercados de Portugal tem muito... coisa de casa, coisa pra casa. Eu falava, eu vou comprar essa travessa. Às vezes era €1, uma travessa de vidro. Vou comprar ela, que eu vou fazer o almoço domingo e vou colocar a carne nessa travessa. Porque essas coisas, a gente fica animado, né? A gente fica feliz com essas coisas. Mulher, principalmente. Então, pra gente, era uma realidade diferente da que era no Brasil. E aqui... melhorou assim mais um pouco, porque se no final do mês a gente chegava sem contas e sobrava, sei lá, €50, €60 no final do mês, aqui sobra muito mais e a gente faz muito mais coisa. Por exemplo, ontem eu não recebi nem o Thiago, mas ontem eu tava com muita vontade de comer feijoada. Muita vontade. Na verdade, eu tô com vontade de comer feijoada já deve ter uma semana. E na gravidez do Caio, eu tinha muita vontade de comer feijoada. Mas eu tinha meu sogro e a tia T que fazia uma feijoada pra mim. Então, tipo assim, eu comi feijoada algumas vezes que eles fizeram pra mim. Então, eu tava de boa. Mas aqui eu não tenho ninguém que faça feijoada pra mim. Nem meu sogro nem tia T estão aqui. Então, eu falei com o Thiago que eu tava com vontade de comer. E a gente vai num restaurante brasileiro aqui. Ele fica lá em Denze. É perto aqui de casa, fica uns 20 minutos de carro. Aí a gente voltando da igreja, o Thiago fez surpresa e foi lá pra mim. Aí... tipo, se fosse em Portugal, amor, não dava. Porque eu não teria nem mais... não teria dinheiro mais. Ainda mais que nós somos em Portugal, gastamos um bom dinheiro esse mês. Mas enfim, isso é outro detalhe. Aí ele pegou, entrou, aí eu falei, nossa, amor, vou ter que tirar dinheiro da poupança pra pagar essa saída hoje, né? E nós fomos lá, nossa, nós aproveitamos, menina, comi pão de queijo, comi empadão de frango, ai, olha, e ainda comi a feijoada, trouxe pão de queijo pra tomar café da tarde em casa. Eu ia filmar pra vocês ontem, mas como eu não tinha filmado a comida, eu vou ver se eu acho um takezinho que eu tirei uma foto e vou pôr aqui no vídeo pra vocês verem a comida. Gente, sem noção, uma farofinha. Ai, que delícia. Ainda era... aí ao invés da gente pedir a feijoada completa, a gente pede o prato de picanha e vem ao invés de vir o feijão, vem a feijoada, entendeu? Ai, delícia. Muito gostoso. Nós comemos bastante, foi bem bom. Então, em Portugal isso não era possível, entendeu? Aqui a gente quer sair, assim, já é a segunda vez essa semana. A outra vez a gente foi no Quick, sexta-feira. O Thiago tava com muita vontade de ir no Quick, tava meio... falando que tava com vontade e tal, menina, ai, vamos no Quick, vamos no Quick. Eu tava com muita fome, porque eu tive um pouquinho de enjoo na sexta-feira, eu não tava conseguindo comer. Eu não sei se é o que eu fui comer que não... eu nem me lembro o que foi. Mas assim, eu não tava conseguindo comer. Eu falei, eu tô com muita fome. Aí ele, vamos no Quick? Vamos. Mas tipo assim, quando a gente não vai, não é por falta de dinheiro. É por falta de dinheiro pra aquilo. Porque a gente separa o nosso dinheiro e a gente sabe exatamente quando a gente pode gastar. E esse mês, definitivamente, a gente gastou mais do que o que a gente poderia. Então, mês que vem, a gente tem que pisar com os 2 pés no freio. Mês que vem não, esse mês, né? Porque agora já começou. Então, mas vocês entendem que é possível... e que em Portugal não era. Em Portugal era outra realidade. Não tinha o que fazer, né? Então, apesar de vários pontos favorecerem estar em Portugal, o fator financeiro é muito importante, porque, né, a gente precisa de dinheiro para fazer as coisas, para comprar as coisas, para resolver as coisas, para ajudar quem a gente ama. Então, é importante, né? Até para ir no Brasil ano passado. A gente gastou um bom dinheiro para ir no Brasil ano passado. E se a gente estivesse em Portugal, certamente isso não seria possível, né? Até levar lembrancinha para algumas pessoas que a gente levou, fazer algumas coisas que a gente queria fazer lá e tal. Às vezes a gente saía com alguém.
Aí a gente queria comer tudo que a gente queria, a gente tomou muito caldo de cana. Nossa Deus, muito caldo de cana. Próxima viagem que eu fizer no Brasil, eu vou filmar tudo pra vocês. Mas a gente aproveitou muito, entendeu? Então, assim, pra isso precisa do dinheiro, não tem como não ser o dinheiro. Então, financeiramente pra gente aqui tá bom. E quando a gente chegou, o Caio tinha muita dificuldade e tal. Ele apresentou uma dificuldade na escola, ele começou a estudar em setembro. Em novembro ele já tava de boaça. Nos primeiros dias a gente ia buscar ele tava chorando, porque ele não entendia nada do que eles falavam com ele. E a língua daqui é bem difícil, né? Aí depois de 2 meses ele começou, aí eu perguntava pra professora alguma coisa, ela falava, já tá falando, não sei o que, não. Aí a gente ia no parquinho, gente, era muito triste. Aí ele falava, mãe, fala com aquela criança ali que eu quero brincar com ele. Mãe, vê se a mãe dele fala inglês pra falar com você. Nossa, cara, olha, era muito triste, gente. Muito triste. Agora, no parque, amor, ele sai, vai brincar e... Ele nem me pergunta, tipo... Ele vai numa criança, ele vai direto na criança e já começa a brincar. Isso quando ele não acha a criança da escola dele. Igual sexta a gente tava no Quick, ele achou um menino que estuda na escola dele. E ele ficou brincando com o menino um tempão, os dois brincando de corre. Pique-pega, pique-esconde, sei lá. Sei lá que eles estavam brincando lá, que tem um brinquedo lá grandão no Quick. A próxima vez que eu for lá, eu vou filmar pra vocês. Aí... Ele amou. Quando a gente vai no Quick e ele vê alguém que ele gosta, ele quer ficar brincando um tempão. Aí a gente deixa, né? Porque a gente fica com dó, né? E ele gosta de brincar, aproveita. Então, assim, o início foi difícil, mas agora ele tá super acostumado e ele ama morar aqui. Não sei se vocês já viram nos vídeos, mas às vezes ele comenta. Igual no vídeo de Portugal, eu falei, ai, nós estamos indo pra nossa terrinha da chuva. Ele, eu prefiro a Bélgica. Não fala mal da Bélgica. Ele ama isso aqui. Então, se ele tá feliz, nós estamos felizes, tá tudo certo. E é isso que importa. Então, na nossa opinião, hoje vale a pena pra gente estar aqui. E a nossa vida é um pouco melhor aqui. Um pouco não, bastante. Bem melhor aqui. Então, é isso. Dentro da nossa realidade, tá sendo isso no momento. Mas se mudar, não tem problema nenhum. A gente vem aqui e fala também. E tá tudo certo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei comparar aí Portugal e Bélgica de acordo com a minha perspectiva, né? Minha e da minha família. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa de clicar no gostei. E é isso. Um beijo, um abraço e tchau!